é sempre é sempre querendo fechar escola, fechar hospital, fechar delegacia, fechar repartição pública, falando que o Estado gasta muito, é reduzir salário de servidor, né, reduzir contingente de servidor. Então, sob o ponto de vista qualquer econômico, né, principalmente a direita brasileira é lamentável, né? É, e assim, né, eu nunca me, eu como homem branco heterossexual, né, vamos assim dizer, eu nunca, nunca fui atacado por nenhum negro homossexual ou qualquer coisa assim. Olha, é, já, né, eu concordo que também hoje em dia tem muita gente também que quer lucrar com denúncia de racismo, né? Por exemplo, outro dia eu estava passando na rua, teve um senhor negro lá que falou que eu estava olhando para ele como se ele fosse assaltante. Eu nem, sabe, eu achei de um extremo oportunismo, né? O cara ter me parado na rua falando, sabe? Então eu acho que de fato, né, essa questão dessas falsas denúncias de racismo, de estupro, né, por exemplo, esse negócio de apropriação cultural, né, que, por exemplo, se eu usar um turbante, vem alguém do movimento negro falar que aquilo é apropriação cultural, você não pode usar, né, de fato, né, algumas coisas do identitarismo, eu acho que da maneira como é trabalhado, né, é, é ruim, mas eu não vejo o Lula, né, por exemplo, a figura do Lula e muitas pessoas de esquerda como identitário. Eu acho que o identitarismo, né, essa questão da patrulha ideológica, né, de tudo ser racismo, né, você poder ser acusado de racismo por qualquer coisa, de homofobia por qualquer coisa, né, ser processado. Mesmo, por exemplo, eu tendo inúmeros amigos negros e homossexuais, né? Então, mesmo eu sempre defendendo no âmbito pessoal a igualdade de qualquer pessoa, independente da religião, sexo, etnia, orientação sexual, né? Mas eu acho que de fato, né? Essa questão do identitarismo é uma minoria, né? É uma minoria dentro da corrente de esquerda, né? E é o chamado também identitarismo burguês, né? Que o PCO, né? O PCO, ele só trabalha sobre o aspecto da luta de classes, né? E assim, eu acho que todo branco, alguma vez na vida, já passou por um episódio de algum negro vir querer acusar a pessoa de racismo sem a pessoa ter feito nada, né? Infelizmente, com essa questão da patrulha ideológica, a gente tá grupo, o identitarismo, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, você tem uma pessoa mal intencionada, né? Uma mulher que vai querer acusar um cara de ter assediado sem o cara ter feito nada, né? Enfim, a gente tem, de fato, essa questão é uma questão, assim, que é meio ruim, né? Vamos assim dizer, que a esquerda. Mas eu acho que essa questão do identitarismo é uma minoria dentro da esquerda e a própria esquerda quer se desvincular disso, né? Porque tem sido servido de escada para a direita, né? A direita quer um desastre na pauta econômica, em todas as pautas, ela consegue surfar na pauta dos costumes, vamos assim dizer, né? Por estar junto com a maioria da população, né? Saiu pesquisa, né? Tem uma pesquisa, né, que foi levantada pela Miriam Leitão, por exemplo, que dentro do eleitorado do Lula, 70% é contra a legalização do aborto.
você tem 85% do eleitorado do Lula que é contra a legalização das drogas, né? Eu não acredito que, por exemplo, o Lula vá trazer essas pautas, né, como o Bolsonaro tem feito um terrorismo em cima disso, né? Até porque não são pautas da campanha, né, do próprio Lula. Acho que eu falei muito, né? Se alguém quiser complementar minha fala, eu acho que criaram um espantalho em cima do identitarismo, né? Que o identitarismo é muito menor do que realmente é, do que realmente falam que ele é. Peraí, ô Frota. Frota. Comenta, fala aí, Elvis. Eu não sei se o Beck quer falar mais alguma coisa, só queria responder rápido ali em nome da Rosa, que ele perguntou ali, só dá para responder agora? Peraí, deixa eu puxar a pergunta dele aqui. Pode responder. Vocês estão falando, eu já volto. Eu estou escovando os dentes aqui, depois eu respondo vocês tudo junto. Vai lá que eu seguro tua vez aqui, Beck. Responde aí, Elvis. O PCO é o melhor partido que é o que eu falei, cara. Tipo, o capitalismo é irracional. Nós temos aí mudanças climáticas acontecendo por causa dessa lógica do capitalismo de extrair recursos de uma maneira desenfreada, sair produzindo um monte de porcaria, coisas inúteis, coisas que estragam. Então, assim, eu acredito que o socialismo e o comunismo é melhor que o capitalismo nesse aspecto, né? Eu espero que o socialismo e o comunismo sejam melhor na questão ambiental, sejam mais racionais, mais eficientes, utilizem recursos melhores. E o PCO, né, pelo que eu saiba, defende essa linha do socialismo, comunismo, assim como outros partidos da esquerda, obviamente. Só que os outros partidos da esquerda têm um componente aí de lacração, esse componente aí desses ataques às liberdades duais, mas o PCO ele é menos pior nisso. Ele aparentemente ele é mais a favor dessa liberdade dual. Então, somando esses dois fatores, eu considero o melhor partido. Né? Mas assim, obviamente, eu não sou comunista e socialista, eu só estou falando que, do ponto de vista do planejamento econômico, do ponto de vista da utilização de recursos, acredito que seja melhor, né? Pelo que eu entendo, ele é melhor. E a liberdade dual, também eu cheguei a responder na live passada, o Frota perguntou, é a questão de você maximizar o que as pessoas podem fazer. É não ter Estado e leis enchendo o saco, principalmente. Né? Uma pessoa não pode fazer tudo o que quer sem consequência, ela pode sofrer ataque de outras pessoas, né? Mas, por exemplo, aborto, eu sou contra o aborto moralmente, mas não adianta ficar defendendo lei contra aborto. A mulher vai lá e aborta, quer abortar, aborta. Álcool, drogas, eu detesto álcool, drogas, não uso. Mas, meu, a pessoa quer usar, vai lá, usa à vontade. Eu vou ficar defendendo lei criminalizando cerveja, vinho, sabe, bebidas alcoólicas, não faz sentido. Então, cada um faz o que quer, velho. Então, as pessoas fazem o que querem, mas eu também faço o que quero, né? Tem que ser para todo mundo, né? Não pode ser só para um lado. Então, resumindo, é isso aí. Quero deixar claro que eu sou contra esse tipo de liberalismo do que mais ou menos aí o Elvésio defende, né, que restringe a questão de ter mais ou menos Estado na vida das pessoas. O tipo de liberalismo que eu defendo é um liberalismo que promove uma espécie de democracia participativa com as devidas salvaguardas liberais que foram consagradas aí a partir do iluminismo, né? Divisão de poderes, né? Devida independência, liberdade de expressão, liberdade religiosa e parará, toda aquela série de valores que o iluminismo consagrou aqui no Ocidente. Agora eu queria só mudar um pouco a pauta. Queria que vocês comentassem um pouco aí o que vocês estão achando dos desdobramentos da guerra, da invasão que o Adolf Putin tem promovido lá contra a Ucrânia e a subida de tom que a União Europeia / Estados Unidos, né, pela OTAN, declararam aí de que estão observando os passos que o Putin vem tomando no desenvolvimento da guerra e que se houver ataque com armas químicas ou nucleares, vai receber uma resposta à altura. Eu queria começar aí pelo Rick e provavelmente se o Beck já tiver voltado, o Beck pega depois do Rick aí.
Opa, voltei. Não, Então deixa tu começa o back, aí pega o Rick, tu pega depois do back. Isso. Eu vou aproveitar para responder a questão do identitarismo e eu já entro na pauta da Ucrânia. A questão do identitarismo é o seguinte, cara. A esquerda mesmo, né? Pelo menos a esquerda, aquela bem clássica que a gente tem do século XX, ela não deveria, né, se juntar com esses movimentos identitaristas, que eu entendo que quer dizer que tem a origem naquilo que a gente chama de pós-modernidade, pós-modernismo. O pós-modernismo ele é extremamente, ele não parece, mas de certa forma ele tende a um certo reacionarismo. Então aquilo, a esquerda em si filosoficamente não deveria ter ligações com esses caras. O que acontece é o seguinte: aqui no Brasil a gente fala o PT é de esquerda. Na verdade o PT ele faz o que precisa para ganhar voto. Então ele olha para esses caras e fala: esses caras vão vir comigo em vez de vir com o Bolsonaro, então vou abraçar esses caras. Agora, se tu pegar os partidos, pega a concepção marxista de identidade dentro do marxismo, né? Ele vai tratar, por exemplo, a questão negra como uma face dentro do capitalismo. Então, a sua luta é enquanto trabalhador, né, negro contra o capitalismo que gera sua exploração, gera o racismo, etc. Esse pessoal aí já é de outra vertente, tá? E que, na verdade, não deveria nem estar junto com a esquerda. São de uma vertente derivada de Foucault, lá, Nietzsche, lá vai pedrada, que é outra coisa. Tá? Mas, enfim, não quero entrar aqui muito em detalhes técnicos, né? Só o pessoal lê aí sobre 68, né, que teve o grande racha ali, o grande grito dos pós-modernos aí, que aí começaram a fazer uma análise muito mais baseada no indivíduo do que na estrutura, digamos assim. A famosa que gerou esses movimentos aí que tu está citando, mas eles não teriam relação com a esquerda, só tem relação com o PT porque o PT quer voto, simples assim. Aliás, o PT para mim nem de esquerda é, mas enfim, tudo bem. Da questão da Ucrânia, eu acho que tem que ser colocado bem diretamente, que é o seguinte: é um conflito entre OTAN, né, e Rússia. Sim, não tem muito o que dizer, né? Não acho que o Putin chegaria ao ponto de usar armas nucleares, não vejo por que ele faria isso. O que poderia acontecer, a maior probabilidade de ocorrer um uso de armas nucleares seria o Zelensky resolver de alguma forma para usar a infraestrutura e o know-how que eles têm já herdado do tempo da União Soviética, porque as armas nucleares russas, soviéticas eram produzidas na Ucrânia, seria usar esse arcabouço aí, tá, para produzir uma arma nuclear e lançar sobre a Rússia. Que eu não acho que o Putin esteja numa pressão grande a ponto de ele chegar a usar essas armas. Seria muito mais fácil a Ucrânia fazer isso. E, no mais, é uma luta entre OTAN e Rússia e um cabo de guerra entre os dois. O cabo, nesse caso, é a Ucrânia. Tá? O Putin, eu condeno muito o fato dele ter feito uma coisa muito... vamos na manha aqui, vamos não sei o que. Eu acho que ele tinha que ter acabado com o negócio da forma mais rápida possível para evitar perdas humanas e tal. Né? Por outro lado, eu também não sei se ele não quer enrolar bastante para detonar com a Europa, né? Não com a Rússia, mas com a Europa economicamente. Para mim, o grande derrotado dessa guerra vai ser a União Europeia. Não é nem a Ucrânia, obviamente, aí no meio ela é um peão, não tem nem muito o que fazer, né? Um peão do Ocidente nesse conflito. Mas o grande derrotado, ao meu ver, dos players de fato e não dos peões, vai ser a União Europeia, que vai estar sofrendo uma crise econômica gravíssima pela questão do gás. Então, a minha visão, assim, em poucas palavras, seria isso. Mas passo a palavra aí. Pega aí, Henrique, responde aí. Aí, o Elvésio, assim que o Rick